Eu sou Dulce Helena Chin Amaral Mendonça. Prazer enorme recebê-los aqui no Ecomuseu da Picada. Quando a gente começou esse trabalho, a gente não sabia exatamente o que estava fazendo, principalmente eu. Mas o importante era fazer. Herdei isso da minha família, da minha avó, deixou um testamento, onde eu era urbana, vivia na cidade, e de uma hora para outra eu tinha um casarão no meio do mato. A estância dos meus antepassados, da minha avó, enfim, é onde eu passei a minha infância, brincando nas figueiras, andando a cavalo. E era um elefante branco na minha vida, e eu trabalhando. Aí, dos grandes presentes que ganhei através da minha vida, uma viagem aos Açores para fazer um curso de danças e da cultura açoriana. Eu era diretora cultural do Centro Português e trabalhava na universidade e buscando a patronagem do CT Jamate Amargo, e ganhei uma viagem aos Açores, das minhas grandes viagens e aprendizados na vida. E lá lá nasceu a inspiração desse ambiente. Eu fui com outros professores e lá eles valorizavam essas casas do meio rural, nas ilhas, são 9 ilhas açorianas, e valorizavam esses ambientes. Inspirada nisso, eu cheguei aqui muito entusiasmada e botei na porteira residencial Angra do Heroísmo, porque lá eu fui super bem tratada, e, enfim, me abraçaram. Foi muito bom, tive a oportunidade de conhecer as 9 ilhas. E aí o que aconteceu? Botei ali, tá? E fui buscar, fui fazer projetos. Na época eu estava envolvida com o CTG, com o Centro Português, com poetas, enfim, uma vida bastante ativa. E aí fui caminhando nisso aí, mas os custos elevadíssimos. Aí aconteceu, nessa época, os 250 anos da vinda dos açorianos para o sul do Brasil. E tivemos um grande seminário em Porto Alegre. E nessa época eu era coordenadora dentro da universidade de um projeto de etnias. E aí eu fui representando a universidade nesse seminário. Chegando lá, encontramos um etnógrafo, Rui de Souza Martins, que nunca tinha vindo para o Brasil, e ele queria conhecer o lugar, o porto de entrada desses açorianos no Rio Grande do Sul. Aí a gente veio para cá, eu digo, então vamos lá, eu estou fazendo um museu e tal, convidamos eles. Aí convidamos para um almoço. Aí a minha mãe era viva, enfim, fizemos uma coisa bem simplesinha. O almoço era arroz, feijão, carne assada, vinho, jurupiga e muito carinho. Ele foi incansável, ele caminhou, era o dia 24 de junho, chovia muito, esse tempo nublado que hoje está assim também. E ele olhava e não falava nada. Tinha 2 outras colegas comigo, que era a Regina Fis, da Universidade de Pelotas, e a outra professora de Porto Alegre, e mais a minha mãe e a Carol. Enfim. E o professor caminhava, olhava a propriedade, olhava a casa, tudo muito simples, a construção, o mato na volta das figueiras. Aí ele chegou para mim e disse assim, a senhora está cometendo um grande erro. Eu digo, mas o que eu fiz de errado? O nome, quem é que morou aqui, de quem eram essas terras? Eu digo, aqui é meu avô, meu bisavô, enfim, todos eles moravam aqui. Como é que era o nome do lugar? Eu digo, era a Fazenda da Picada. Então, a senhora tem que valorizar quem construiu, e não residencial Angra do Heroísmo. Eles não vão vir aqui ver a sua homenagem. Agora, se a senhora colocar o nome da estância dos seus antepassados, vai ser muito mais positivo. Então eu sugiro que seja um ecomuseu da Picada, valorizando o nome da estância. E ele registrou no livrinho de assinaturas, dia 24 de junho, ele registrou isso no meu livrinho de assentamentos, de presenças, enfim, porque eu já vinha fazendo esse trabalho. Com outro nome, mas já vinha fazendo. E de lá para cá, pela universidade, pelos conhecimentos que eu tinha, já rolaram 25 anos. Muitas coisas foram feitas, muitas escolas, muitas universidades. Por exemplo, hoje eu estou com uma camiseta do anilhamento de pássaros,
que é o Geraldo Mastro Antônio, na época anilhador, ele veio aqui, me procurou. E aí as pessoas começaram a procurar o Ecomuseu, porque era uma coisa nova. Ninguém sabia exatamente o que era um ecomuseu. E na cidade do Rio Grande, nós somos, hoje eu sei disso, na época não sabia, mas na cidade de Rio Grande fomos o primeiro ecomuseu da Picada, primeiro ecomuseu. Aí depois, logo em seguida, surgiu o Ecomuseu da Ilha da Pólvora. E eu fiquei sabendo dessa denominação somente em 2000, e a gente começou em 95. Mas até 2000 recebemos muitas visitas, muitas escolas, tive apoio da prefeitura, fizemos os projetos de leis todo para funcionar como utilidade pública. Até 2000 eu trabalhava sem saber exatamente o que era, mas recebendo voluntários, me informando sobre visitas, a porteira estava sempre aberta e um detalhe importantíssimo, minha mãe estava comigo. E eu me aposentei da universidade em 96. E ao me aposentar eu fiquei direto aqui. Então fiz muitas atividades folclóricas, porque eu sempre estava envolvida com CTGs, e eu fui patrão do CTG Mate Amargo, patrão do CTG Farroupilha, enfim. A minha vida normal, sem responsabilidade de um museu, era muito ativa, porque na universidade eu tinha muitas atividades e eu também, hiperativa, buscava tudo quanto era coisa e andava a cavalo, enfim, sempre pelo lado do folclore rio-grandense, que é o que eu sempre gostei muito. E fui andando, buscando estágios, tivemos o CTI. O CTI veio aqui durante 10 anos, a professora Cleiva, a professora Cláudia Cuzan, enfim, eu sempre tive o apoio da universidade. Às vezes eu meio irreverente, fazendo algumas coisas muito boas, outras não tão boas, porque isso faz parte de uma caminhada, mas eu fui buscando todos os registros. E uma pessoa que me ajudou muito lá naquele início foi o Wilson Marcos Branco. Ele era muito amigo da minha família, eu fazia o trabalho nas ilhas por causa da questão açoriana, e sempre envolvida com a comunidade e com a minha própria universidade. E ele me incentivou a fazer o projeto para transformar isso aqui em uma edificação de interesse sociocultural. Temos essa lei, temos a lei da utilidade pública, e aprendi muito na universidade quando eu fui secretária do projeto Lagoa dos Patos. O professor Haroldo Asmus era muito dinâmico, eram 15 professores doutores estudando esse ecossistema, e aí eu conheci a Lídia Abiaga, uma arquiteta que também fazia o trabalho, ela e a Marta que faziam o trabalho ali. Então assim, eu acredito que essa ideia de fazer algo, valorizando esse ambiente maravilhoso, foi ali. Foi nesse projeto que eu fui secretária do professor Haroldo Asmo, depois eu fui secretária da oceanologia, aquele outro professor de geo... Ai, eu me esqueci, ele era do lado do CPD, ali eu fui secretária, ali onde funcionava o projeto Lagoa dos Patos, fui secretária na Exantar. Então assim, a minha vida do Ecomuseu e da universidade andaram mais ou menos sempre juntas. As feiras do livro participei sempre, os professores sempre abrindo esse espaço, porque eu não conseguia separar, um era o trabalho e o outro era o Ecomuseu, e as visitas. E aposentada em 96, me dediquei a isso e ao turismo. Tudo que eu podia fazer, eu ia fazendo, e abrimos a comunidade em 2000. Aí veio um seminário de museus, fiz o registro nos museus do Rio Grande do Sul, somos a 7ª região museológica, e esse sistema de organização museológica foi inspirado em algumas das coisas que a gente fazia no movimento tradicionalista gaúcho, dividir o estado em regiões. Então assim, a minha vida com o Ecomuseu e a minha vida particular, ela se misturou. Em 24 de junho de 1995, até 2004 foi o máximo, tudo, muita atividade, Exército, Marinha, Universidade, professores, anilhamento, CTI, toda essa história está sendo contada através do projeto apoiado pela FAPERGS. 2004 acontece algo assim inusitado, a minha mãe parte para o mundo espiritual e aí eu perdi o meu esteio. Dessa época em diante, sozinha, eu não conseguia vir aqui no Ecomuseu,
muito triste a ausência dela, porque eu casei, não tive filhos, enfim, a minha vida praticamente acabou quando a minha mãe partiu. Nesse momento entra o meu primo como presidente do Ecomuseu da Picada, Cledenir Vergara Mendonça, que lá atrás, no início, me buscou porque uma pessoa, Mendonça, criou um ecomuseu e ele trabalhava genealogia, enfim. Aí ele entrou e desse ano, da morte da minha mãe, foi um divisor de águas na minha história e na história do Ecomuseu. O Cledenir, como vice-presidente, tinha um outro aporte, tinha os colegas dele que estavam se formando em História, e ele conseguiu fazer um protocolo de cooperação recíproca com a universidade. E eu sumi de Rio Grande a partir do falecimento da minha mãe e retornei para cá em 2011. Aí vim, porque convivi em São Paulo, Bahia, com uma museóloga e formada e tudo, e aí vim para cá e orientada por São Paulo para vir dedicar no museu e me passei a trabalhar no núcleo de memória da FURG. E aí comecei a fazer algumas cadeiras de museologia, porque vi a importância do que eu tinha feito, e aí eu já estava melhor, encarando de outra forma a ausência da minha mãe, aliado ao trabalho que o Cledenir fazia. E aí a história é longa, devagarinho a gente vai contando, mas o melhor de tudo isso que a gente trabalha educação e meio ambiente. 25 anos do Ecomuseu carrega assim, uma série de simbologias, né? É uma história que ela passou por diversos momentos, é uma história riquíssima, né? No seu entendimento. Passa por um conceito do que é um ecomuseu, isso foi sempre uma tônica, né, da definição desse termo. E o que é um ecomuseu, né? E o ecomuseu nosso aqui ele se caracterizou pelo um museu no seu espaço livre. E a partir do momento assim, que toda uma dinâmica que se envolveu nesses 25 anos, com o seu aporte cada vez mais entranhado com a pesquisa, com a extensão, com as suas relações com a educação, com a universidade, ele tomou alguns caminhos assim que foram fundamentais, né, e importantes dentro do município de Rio Grande. E nesses 25 anos, na qual eu ajudei e fiz parte, é um momento de algumas reflexões dos caminhos, né, alguns senões que precisam serem reencaminhados. Então eu vou te dar um exemplo, assim, o Ecomuseu ele não consegue ter uma autossustentabilidade. Então ele é um museu particular. Bom, sendo particular ele não recebe até então verbas públicas, incentivos. Então ele tem limitações no seu campo de ação. Bom, mas depois ele tem a parte da pesquisa. Ele foi importante em diversas tomadas, diversas atividades aqui dentro, né? Aí o que eu me lembro do Ecomuseu, assim, para poder trabalhar assim com vocês nessa importância. Primeiro, a Faculdade de Arquitetura de Pelotas fez todo o levantamento da questão da arquitetura do local. É um casarão que começou a parte mais antiga nos anos de 1860. Tem todos os marcos referenciais das características arquitetônicas da região e essa relação principalmente que a gente teve com o prata, né? Então existem alguns elementos fundamentais aí dessa ligação com o prata através de uma análise, né, da sua arquitetura. Ele passou também pela biologia. Então assim, foram mais de 5 monografias, TCC, especializações, que abrange todo um conhecimento da sua vegetação arbórea, regenerativa, aos seus aspectos florísticos de mata nativa, dos currais de gado do século XIX, né? Também com a Universidade Federal, que foi com a FURG. Com Pelotas, a gente também teve com as universidades, com a Federal, que é também a pessoal do excursionismo, da educação física. Já tivemos uma relação com a Faculdade de Anguera, que são animais, bichos peçonhentos, alguma coisa assim, entendeu? Eu não me lembro o nome da tese. Tivemos algumas definições de que ecomuseu, é uma questão de 6, 7 anos atrás. O que eu estou tentando me relembrar, além de acampamentos, atividades de lazer, de palestra ligada à culinária, a ervas
medicinais, encontros com a Emater, encontros com o sindicato, visitações de escolas de Rio Grande e Pelotas, e isso sempre que ao longo desse tempo nos contingenciou. Ou seja, nós estamos entre Rio Grande e Pelotas, né? Nós estamos no meio entre uma população de em torno de 600 mil pessoas. Isso ao longo do tempo nos fez assim pensar qual é a vocação do Ecomuseu. O que nós produzimos, o que ele já produziu para o conhecimento da cidade e polo importante de pesquisas, mas ele não consegue se sustentar, né? Então assim, ó, aí passou-se a questão do turismo rural, visitações ao casarão, nas trilhas, tivemos também áreas também com café colonial, tivemos visitações, passeio nas trilhas com as escolas, período de carnaval, período de setembro, outubro, com a abertura da primavera. Então nós somos como referência de ambiente uma área do Ecomuseu, né, com seus 25, 26 hectares hoje que estão disponíveis, né, de área de mata nativa. Também teve com a Católica de Pelotas um curso de anilhamento de pássaros, na qual foram anilhados aqui em torno de 120 espécies de pássaros, né? Então assim, nenhum outro lugar da cidade teve um estudo demarcado, né, com espécies de pássaros catalogados como teve o Ecomuseu. Aí a gente fala de ambiente, mas também fala de mata nativa, fala de resquícios de mata atlântica. A gente fala de áreas de campo aberto, que é uma característica dos solos aqui de Rio Grande, que são solos empobrecidos, são solos salitrados, são solos com baixo índice de matéria orgânica, mas é a nossa realidade.